desaparecimento de Hanara Lohane Alves de Mello. Era domingo, 25 de novembro de 2001. O fim de tarde se aproximava, no Distrito Federal, trazendo aquela brisa característica dos domingos em Brasília. O céu, de um azul profundo, começava a ganhar tons alaranjados, enquanto famílias se reuniam em casa após mais um fim de semana. Mas para uma família, aquele domingo se transformaria no início de uma dor que atravessaria décadas. Hanara Lohane Alves de Mello, uma menina de apenas 11 anos, estava prestes a desaparecer para sempre, deixando apenas o eco de sua ausência e uma ferida que nunca cicatrizaria. Hanara havia passado o fim de semana com a mãe biológica no Recanto das Emas, como fazia sempre. Desde os 6 meses de vida, ela havia sido criada pelo pai adotivo, um homem que a amava incondicionalmente e que, mesmo assumindo completamente sua criação, sempre manteve as portas abertas para que ela tivesse contato com a mãe biológica. Era um gesto de amor puro. Não cortar os laços, não criar feridas, mas sim construir pontes. Todo fim de semana, Hanara ia para a casa da mãe biológica no Recanto das Emas. E no domingo à tarde, retornava para a casa do pai adotivo em Taguatinga Sul. Era uma rotina bem estabelecida, aparentemente segura, repetida tantas vezes que se tornara natural. Naquele fatídico domingo, Hanara usava um vestido vermelho simples, dessas roupas de criança que destacam a inocência e a leveza da infância. Nos pés, calçava sandálias havaianas azuis, já gastas pelo uso constante, mas confortáveis e familiares. O contraste das cores, o vermelho vivo do vestido contra o azul desbotado das sandálias, criava uma imagem que ficaria gravada para sempre, na memória daqueles que a viram pela última vez. O momento da despedida chegou como sempre chegava. A mãe biológica se preparou para acompanhar a filha até o ponto de ônibus. Mas Hanara, demonstrando a independência, típica de uma criança de 11 anos, que se sente segura no ambiente familiar, disse com firmeza: "Não precisa me acompanhar, mãe. Eu já sei o caminho. Posso ir sozinha." Eram palavras carregadas de confiança infantil, uma tentativa de mostrar que estava crescendo, que podia se cuidar. A mãe, confiando na maturidade precoce da filha e na segurança do trajeto já conhecido, permitiu que ela fosse sozinha. Foi a última vez que as duas se viram. O caminho que Hanara percorreu naquela tarde era familiar. Uma caminhada curta pelas ruas do Recanto das Emas, até a parada de ônibus que a levaria de volta para Taguatinga. Era um trajeto que ela já havia feito muitas vezes. Um percurso que deveria ser seguro e rotineiro. Mas no meio do caminho, ela fez uma parada que se tornaria o último rastro de sua existência. Hanara entrou em uma pequena vendinha de bairro, dessas lojinhas simples que existem em cada esquina das cidades satélites do DF, com prateleiras apertadas, cheiro de balas e biscoitos, e um balconista que conhece todos os moradores da redondeza. Ela pediu alguns doces, balinhas coloridas que encantam qualquer criança. Pagou com as moedinhas que a mãe havia lhe dado para a passagem, sorriu para o vendedor com aquela naturalidade doce de quem não imaginava estar vivendo seus últimos minutos de liberdade. O homem lembraria mais tarde daquela menina alegre, de vestido vermelho e sandálias azuis, que comprou balas e saiu sorrindo da sua vendinha. Essa foi a última imagem confirmada de Hanara Lohane com vida. Depois da porta daquela vendinha, o silêncio tomou conta de sua história. As horas começaram a passar. O relógio avançou além do horário em que Hanara deveria ter chegado à casa do pai adotivo em Taguatinga. A princípio, ele imaginou que talvez o ônibus estivesse atrasado, ou que ela tivesse parado para conversar com alguma amiga. Mas conforme a tarde virava noite e não havia sinal da filha, a preocupação começou a se transformar em pânico. Ligações foram feitas, vizinhos foram questionados. O trajeto foi refeito na tentativa de encontrar pistas. Mas nada. Nenhum rastro, nenhuma informação, nenhuma explicação. O que tornou tudo ainda mais cruel foi o protocolo policial da época. Em 2001, existia ainda a orientação, hoje reconhecida como inadequada e perigosa, de aguardar 24 horas antes de registrar oficialmente um desaparecimento. Essa espera, que na teoria serviria para evitar registros desnecessários de pessoas que simplesmente se atrasaram
Na prática, comprometia de forma fatal as investigações de desaparecimento infantil. Em casos envolvendo crianças, cada minuto é crucial. A chamada janela de ouro, as primeiras horas após o desaparecimento, é o período mais importante para colher testemunhos, rastrear movimentações, identificar possíveis suspeitos e encontrar pistas que podem se perder rapidamente. Essas 24 horas de espera custaram preciosas oportunidades de investigação, que nunca mais puderam ser recuperadas. Quando finalmente o registro foi feito e a máquina policial se pôs em movimento, a trilha já estava fria. O trajeto foi percorrido, testemunhas foram ouvidas, mas pouquíssimas informações concretas emergiram. A vendinha onde ela comprou os doces foi identificada. O vendedor confirmou tê-la visto, mas depois disso, o vazio. Era como se Hanara tivesse simplesmente desaparecido do mundo, engolida pelo ar em algum ponto entre a vendinha e a parada de ônibus. O impacto na família foi devastador. O pai adotivo, que havia criado Hanara desde quando ela era apenas um bebê de 6 meses, mergulhou em uma depressão profunda da qual nunca conseguiu se recuperar completamente. Uma das decisões mais tocantes que ele tomou revela a profundidade do seu amor e da sua esperança. Ele nunca trocou o número de telefone da sua loja, porque aquele era o único número que Hanara havia decorado. Mantinha aquela linha ativa na esperança quase impossível de que, um dia, de algum lugar, a filha conseguisse ligar para ele. Pai, vem me buscar. Ele sonhava ouvir do outro lado da linha. Era um gesto de amor puro, uma ponte mantida aberta para o impossível. Uma recusa em aceitar que a filha havia desaparecido para sempre. A prima de Hanara, Marielle Neivas, que testemunhou de perto todo esse drama, lembra com dor da dedicação do tio. Colamos cartazes na cidade inteira, mas nenhuma pista, nada. Ela desapareceu e não deixou nenhum rastro. A família não mediu esforços. Cartazes com a foto de Hanara foram espalhados por todo o Distrito Federal. A comunidade se mobilizou. Buscas foram organizadas em terrenos baldios, praças, escolas, qualquer lugar onde uma criança pudesse ter sido escondida. Mas o silêncio persistia, implacável e cruel. Com o passar dos meses e dos anos, algumas denúncias chegaram até a família, cada uma trazendo uma mistura de esperança e terror. Pessoas afirmavam ter visto uma menina parecida com Hanara, em diferentes situações e lugares. A mais perturbadora de todas falava da possibilidade dela ter sido levada para o Rio de Janeiro, onde teria sido vista em situações relacionadas à exploração infantil. Cada uma dessas informações era investigada pela polícia, mas nenhuma se confirmava. A cada pista que se mostrava falsa, a família passava pelo ciclo cruel da esperança, seguida pelo desespero, numa montanha-russa emocional que durava anos. Para os parentes de Hanara Lohane Alves de Mello, a espera já dura mais de 22 anos. Em 2019, numa tentativa de reacender as buscas e dar nova vida ao caso, o Laboratório de Representação Facial Humana da Polícia Civil do Distrito Federal divulgou uma progressão de idade, mostrando como Hanara poderia estar aos 28 anos, caso ainda estivesse viva. A imagem circulou amplamente na mídia e nas redes sociais, chegando a milhares de pessoas na esperança de que alguém, em algum lugar, pudesse reconhecer aquele rosto projetado pelo tempo. Mas mais uma vez, o silêncio. Nenhuma ligação concreta, nenhum reconhecimento definitivo. Para entender completamente a tragédia do caso Hanara, é necessário analisar as circunstâncias e as possibilidades investigativas. Em casos de desaparecimento infantil, especialmente quando a criança some durante um trajeto rotineiro e conhecido, algumas linhas de investigação são tipicamente exploradas. A primeira é a hipótese da abordagem oportunista. Um criminoso que percebe uma criança sozinha e vulnerável num momento específico e age impulsivamente. O fato de Hanara ter parado numa vendinha para comprar doces pode ter criado uma oportunidade para alguém que estava observando, esperando o momento certo. A segunda linha investigativa é o aliciamento gradual, quando há uma aproximação prévia entre o criminoso e a vítima, criando um vínculo de confiança que facilita o sequestro. A terceira possibilidade, mais rara mas não descartada, é a fuga voluntária. Embora no caso de uma criança de 11 anos,
retornando de um fim de semana aparentemente tranquilo. Essa hipótese seja menos provável. O contexto urbano também é fundamental para compreender o caso. O Recanto das Emas, em 2001, era uma região em desenvolvimento, com infraestrutura ainda precária em muitos aspectos. As ruas tinham pouca iluminação, não havia câmeras de segurança e o policiamento era limitado. O trajeto que Hanara fazia entre a casa da mãe e a parada de ônibus passava por áreas que, embora conhecidas, não ofereciam a proteção natural que uma região mais movimentada e bem vigiada poderia proporcionar. Criminosos aproveitam-se exatamente dessas vulnerabilidades urbanas para agir sem serem detectados. A questão temporal também merece análise profunda. 2001 foi um período em que a sociedade brasileira ainda estava acordando para a gravidade e a complexidade dos crimes contra crianças. Não existiam os protocolos atuais de busca imediata. Não havia a rede de comunicação rápida que as redes sociais proporcionam hoje. E a própria compreensão sobre predadores infantis era mais limitada. A orientação de esperar 24 horas antes de registrar um desaparecimento, que hoje sabemos ser completamente inadequada, era ainda uma prática aceita e seguida pelas autoridades. Hoje, passados mais de 23 anos desde aquele domingo fatídico, o caso de Hanara Lohane permanece oficialmente sem solução. É uma dor tão grande e diferente que a família carrega, nas palavras da prima Marielle. Para o pai adotivo, que nunca deixou de manter o telefone da loja ativo, na esperança de uma ligação que nunca veio, cada dia é uma lembrança dolorosa do vazio deixado pela filha. Para a mãe biológica, resta a culpa silenciosa de ter permitido que Hanara fosse sozinha naquele último dia. O desaparecimento de Hanara não é apenas uma tragédia pessoal de uma família. É também um retrato das falhas sistêmicas que existiam, e em muitos casos ainda existem, no tratamento de casos de crianças desaparecidas no Brasil. É um lembrete cruel de que, enquanto não tivermos protocolos adequados, investigação eficiente e uma rede de proteção realmente funcional, outras famílias continuarão vivendo o mesmo pesadelo. A imagem de uma menina de 11 anos, vestindo um vestido vermelho e sandálias havaianas azuis, comprando balas numa vendinha antes de desaparecer para sempre, permanece como um símbolo de todas as crianças que desaparecem no Brasil. Hanara representa não apenas uma vida interrompida, mas também a falha coletiva de uma sociedade em proteger seus mais vulneráveis. Enquanto não houver respostas, enquanto não soubermos o que aconteceu com Hanara Lohane naquele domingo de novembro de 2001, sua família continuará vivendo numa espera que não tem fim, e sua história continuará ecoando como um grito silencioso por justiça, por verdade e por um sistema que seja capaz de proteger as crianças e dar respostas às famílias que ficam. O caso permanece aberto. A esperança, por mais frágil que seja, permanece viva. E em algum lugar, talvez, ainda exista a possibilidade de que a verdade sobre o desaparecimento de Hanara Lohane seja finalmente revelada. Marielle Neivas, prima de Hanara, descreveu como o desaparecimento mudou a dinâmica de todos. Meu tio criou ela desde os 6 meses de vida, porque a mãe biológica ela não tinha condições, mas ele nunca quis cortar esse laço. Sempre deixava que a mãe passasse os fins de semana com ela. Era um gesto de amor, de cuidado. Mas naquele dia, tudo se perdeu. A dor foi ainda maior, porque a mãe biológica carregou por anos a culpa de ter permitido que a filha fosse sozinha. E o pai adotivo, por sua vez, carregou a culpa de não ter estado lá para buscá-la. Em 2025, completaram-se 24 anos desde o desaparecimento de Hanara Lohane. Para a família, o tempo não trouxe consolo. Cada aniversário da menina, cada data de Natal, cada festa em que sua presença fez falta, tornou-se mais uma lembrança dolorosa. O vestido vermelho e as sandálias azuis, mencionados nos registros da época, ainda são descritos por aqueles que se lembram dela. São símbolos de uma infância interrompida de forma brutal, de uma vida que poderia ter seguido tantos caminhos, mas que foi interrompida por mãos invisíveis. O desaparecimento de Hanara segue sem solução. Não há corpo, não há explicação, apenas perguntas sem resposta. A família ainda mantém a esperança de que, em algum lugar, ela possa estar viva. Mas, ao mesmo tempo, vive com o peso da ausência,
da incerteza e da angústia. O caso de Hanara é um retrato cruel da realidade de milhares de famílias brasileiras, que perderam seus filhos para o silêncio e a falta de respostas. Um silêncio que ecoa desde aquela tarde de novembro de 2001 até os dias atuais, 2025,